Olá, meu nome é Carolina Leves, eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Eu sou bióloga de formação, fiz mestrado e doutorado em ecologia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e também com dupla titulação na Universidade de Wageningen, na Holanda. Hoje eu vim contar um pouco para vocês a minha linha de pesquisa. O que eu estudo? Eu estudo parte da história, da nossa história. Mas que história? Uma história de interação entre nós, humanos, e também a natureza que nos cerca. Por que é interessante estudar essa interação? Porque através da história a gente resgata também a memória. E a memória, nossa memória é muito importante para a gente, por exemplo, não cair nos mesmos erros e amplificar os acertos. Pensando um pouco na história agora, trazendo para o Brasil, muito se fala da história depois da chegada do Pedro Álvares Cabral. Mas a gente sabe que essa história é muito mais antiga. A história indígena do país que a gente chama Brasil, ela é uma história de pelo menos 12 mil anos e ela é uma história muito rica e complexa. E através das descobertas arqueológicas também, da ecologia histórica, a gente está trazendo mais elementos para contar essa história. Uma das coisas muito interessantes que a gente tem encontrado, que nos leva a questionar esse esquecimento da nossa própria história, é que existiam sociedades complexas, numerosas, por exemplo, na Amazônia. Por muito tempo a Amazônia foi vista assim como um deserto verde inabitável, que não seria possível o desenvolvimento de grandes sociedades numerosas, complexas, com cultura, com arte. E o que as descobertas arqueológicas têm mostrado é que, na verdade, tem muitas e muitas formas de expressão na Amazônia, que há pelo menos 10 mil anos várias paisagens começaram a ser transformadas, por exemplo, ilhas de florestas começaram a ser criadas na região que é o Llanos de Morros, na Bolívia. Áreas de terra preta de índio, que são solos extremamente férteis, que eram as possíveis antigas lixeiras dos indígenas, onde se acumulou muita cerâmica, muito carvão, pacotes de 3 metros de profundidade de solos extremamente férteis, que hoje são bem interessantes até para a produção de alimentos. Isso tem sido encontrado em vários pontos na Amazônia, principalmente ao longo dos rios. Também no sul da Amazônia, que hoje é chamado do Arco de Desmatamento, tem sido encontrados geoglifos, que são estruturas circulares e quadrados perfeitos. Às vezes tem 3 metros de diâmetro, o que indica que existiam sociedades que transformaram a paisagem, né? E essa transformação da paisagem pelas populações humanas a gente chama de domesticação da paisagem, que é um processo de transformar as paisagens que a gente vive em paisagens mais interessantes para o bem viver, onde é possível ter segurança e maior produção de alimentos. Então, nessas paisagens domesticadas, existem também muitas plantas domesticadas. Então, a Amazônia não é só conhecida como uma grande área que concentra, por exemplo, reservas de carbono, mas também uma grande área que conserva e que contém plantas que foram domesticadas. Então, é um centro de origem de domesticação de plantas. Eu estou falando de que tipos de plantas? Por exemplo, algumas que fazem parte da nossa dieta e são super importantes, como a mandioca, como o cacau, como a castanha, como o açaí, que foram domesticadas na Amazônia e hoje são alimento no mundo inteiro. E também são super importantes para as populações indígenas e populações tradicionais que lá vivem. E por que a gente está falando então desse processo de domesticação de plantas? Porque esse processo ele aconteceu por uma ação que a gente pode chamar de zelo, de cuidado, de seleção e acumulação de plantas, o que levou à geração de uma diversidade enorme de alimentos. Hoje a gente fala de sistemas agrícolas convencionais, mas os sistemas de produção de alimento indígenas são sistemas extremamente diversos. São sistemas agroflorestais, quando a gente fala de ambientes florestais, e concentram, então, muitos recursos. Então, essa visão de que a Amazônia e as outras florestas tropicais não eram muito habitadas, porque não tinham muitos recursos para fornecer para as populações humanas, na verdade, ela está sendo transformada por uma visão em que esses ambientes foram, sim, muito ocupados
e foram também transformados a ponto de amplificar e gerar mais diversidade de alimentos e também de fornecer a casa para muitas populações humanas que hoje ainda lá vivem. Então, o que a gente tem visto é que é muito interessante, né, a gente resgatar essa história. Essa história está presente na memória das populações indígenas, das populações tradicionais, está presente nas práticas de cuidado e de zelo que essas populações têm com a natureza que as cerca. E o que a gente fez também recentemente, mês passado, a gente publicou um artigo na Science, eu junto com o pesquisador Bernardo Flores, sobre esse feedback ancestral entre populações locais e a produção de alimento. Feedback é um mecanismo que a gente usa usualmente, que a gente fala sobre ele, que é um mecanismo de retroalimentação. Pode ser positivo ou negativo. No caso do feedback entre humanos e alimentos, é um mecanismo de retroalimentação positivo que tem a capacidade de amplificar muito a produção de alimentos. O que é esse mecanismo exatamente? A gente descreve que se existem pessoas vivendo nos ambientes de floresta, essas pessoas elas conhecem plantas alimentícias. Se elas conhecem plantas alimentícias, elas conhecem formas de manejar essas plantas e de aumentar a disponibilidade dessas plantas. Quanto mais alimento na floresta, mais conhecimento também sobre esses alimentos, o que leva a formação de florestas super ricas em alimento. E a gente tem visto isso. Quando a gente anda na floresta e a gente faz uma caminhada, por exemplo, com guias locais, moradores locais, eles nos mostram onde estão as antigas áreas de moradia que eles tinham, de quintais, de roças. Quando a gente vai nessas áreas, a gente encontra uma abundância e uma riqueza muito grande de alimento, muito maior do que as áreas fora dessas antigas moradias. Então, a gente anda e vai esbarrando com antigas moradias e vai percebendo essas modificações, essas transformações que levam à formação de florestas super ricas em alimento. Se a gente pensa, então, qual a importância dessas populações e dessas florestas? A gente sabe que a gente está passando por várias crises. Crise climática, crise da biodiversidade, porque a gente está passando por um processo de destruição da biodiversidade pela expansão da nossa sociedade industrial global, o que nos leva a repensar formas de interação com a natureza. Agora a gente está vivendo a década da ação, então a ONU estabeleceu Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e quer cumprir nessa década. Um dos objetivos é a fome zero. E esse mecanismo de feedback entre humanos e alimentos tem um potencial para ser levado nesse escopo de melhorar a segurança alimentar e também nutricional e de impulsionar a produção de alimentos de uma forma muito mais sustentável. Para isso, a gente precisa, então, que as pessoas que têm esse conhecimento milenar e ancestral de manejo da floresta, de amplificação dessa abundância de recursos alimentícios, permaneçam nos seus territórios ancestrais. Então, na realidade, a gente pode concluir que quando a gente pensa em patrimônios e plantas e paisagens naturais, na verdade, a gente tem que reconhecer que elas também carregam parte da nossa história. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e sempre apoie as mulheres na ciência. Muito obrigada!